como vocês estão? Aqui é a Mônica e chegou a hora da gente conversar sobre as melhores leituras do ano de 2024. Esse então vai ser o último vídeo aqui no canal desse ano e eu já quero saber de você aí qual foi a sua leitura favorita, aquela que mais te prendeu nesse ano. Como eu não estou gravando esse vídeo no último dia do ano, pode até ser que eu ainda conclua uma leitura, mas eu decidi fazer esse vídeo e qualquer coisa eu comento com vocês, tá? Mas eu acredito que esse top 10 não vai mudar não. E sim, eu fiz um top 10, eu tentei colocar aqui em ordem e o único critério que eu usei para não ficar muito difícil, né, foi realmente a minha experiência de leitura, como eu me envolvi com a história, como eu fiquei admirada com a trama do livro. Então eu vou me basear somente nisso. E antes de eu falar do 10º lugar, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Eu sei que muitos de vocês assistem os vídeos e acabam não se inscrevendo, isso é muito importante. Então já se inscreve agora, não deixa para depois não. E em 10º lugar, então, eu deixei São Bernardo, de Graciliano Ramos. Fazia muito tempo que eu não lia esse escritor. Eu só tinha lido Vidas Secas, isso lá na época da minha adolescência. E eu não fui com muita expectativa para São Bernardo. Eu já tinha ouvido falar bem a respeito desse livro, mas eu não imaginei que eu ia gostar tanto da história. No começo eu nem gostei tanto assim, eu demorei um pouquinho para me envolver, para entender melhor aqui a história, mas depois, com novos personagens que vão aparecendo aqui, eu me envolvi bastante com essa história. A gente vai conhecer a história do Paulo Honório, de como que ele conseguiu essa propriedade, né, a Fazenda São Bernardo, e de como ele lidava com as pessoas, lidava com tudo, enfim, até que ele vai se casar, e é nesse ponto realmente que o livro ficou, assim, maravilhoso para mim. Eu realmente fiquei presa na história. O Graciliano vai tocar aqui em alguns assuntos, como o trabalho mesmo em si, a divisão do trabalho, enfim, mas para mim, né, o que chamou mais atenção, que eu gostei mais no livro, foram as relações humanas, porque é isso que eu mais gosto realmente de ver. Aqui a gente vai ver uma pessoa extremamente ciumenta, obsessiva. Isso então para mim foi o ponto alto do livro, toda essa descrição, toda o decorrer da história, até o desfecho realmente, eu gostei muito. É um livro curto, no começo eu estranho um pouquinho, como eu falei, por questão de regionalismo e tal, mas quando você entra na história, a leitura fica bem fluida. E aqui na contracapa tem um trecho do livro, que é narrado, né, pelo Paulo Honório, que vai sintetizar um pouquinho, né, a trama, diz assim: a verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo. Fiz coisas ruins que me deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. Então fica aqui a minha recomendação, caso você ainda não tenha lido. E eu deixei logo em seguida, em nono lugar, a Lígia Fagundes Telles com Ciranda de Pedra, que é meio parecido assim com Graciliano Ramos, no sentido que fazia muito tempo que eu não lia nada da Lídia. Eu li há muitos anos As Meninas, eu li As Horas Nuas, li alguns contos. E aí passou esse grande período sem ler nada da autora e me reencontrei então com ela, com Ciranda de Pedra, né, que é um romance que vai focar na história de uma moça e nas questões familiares dela, tá? Então ela é filha de pais separados e a forma como a Lígia traz aqui todas as questões, como a personagem principal se enxerga principalmente, e o que isso acarreta, né, nas suas relações, nas suas formas de ver o mundo, de ver as suas irmãs e outras pessoas que estão ali na sua volta, é muito, muito interessante. Também foi uma trama que me prendeu bastante. Essa ciranda, né, vai representar essas pessoas realmente, né, que a Virgínia, né, que é a personagem principal, às vezes se sentia assim muito à parte, vendo essa ciranda meio que de longe, querendo entrar, vamos falar assim, nessa ciranda. É um livro assim muito de descoberta e que também vai falar de temas, né, como a saúde mental dos personagens, a morte. Então tem muitas coisas aqui pra gente pensar. Então, sem dúvidas, foi um livro que me agradou muito e tinha que estar aqui também, né, no meio desse top 10. Aí, em 8º lugar, eu deixei um livro de não ficção, tá? Eu coloquei Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca, que é um livro muito, muito, muito curtinho. É metade disso aqui, gente, porque esse livro aqui é bilíngue, então a gente vai ter as páginas em latim e ao lado, né, a tradução em português. E é aquele livro que eu considero que é curto, mas é bom você ler devagar, porque
tem muitas reflexões aqui, então acho legal ter aquele livro meio que de cabeceira, assim, sabe? É um livro que certamente eu quero reler. Tem várias frases assim que me marcaram. Eu já tinha lido alguma coisa, né, de estoicismo com Marco Aurélio, e do Sêneca foi o primeiro livro que eu li, mas eu tenho outro aqui na estante que é sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma, se não estou enganada. É um título que eu tenho pela Penguin. E aqui, em resumo, ele vai falar o que a gente faz com o nosso tempo, né? Às vezes a gente vai deixando as coisas para depois, como a gente fosse viver muito tempo, como a gente ainda tivesse ânimo para fazer certas coisas dali a muito tempo, né? E como às vezes a gente desperdiça o tempo com coisas que não são muito importantes. Eu até abri aqui numa página qualquer, vou ler um trechinho aqui que eu grifei. Traga de volta à sua memória as vezes em que tinha um plano concreto. Quantos dias procederam como imaginava? Quando usou o tempo para você mesmo? Quanto você perdeu por uma dor vazia, uma alegria boba, um desejo ávido, uma conversa falsa? Quão pouco de você foi deixado daquilo que era? Você entenderá que morria de modo prematuro. Aqui ele também vai citar muitas pessoas, né, do seu tempo, mas o livro traz também notas de rodapé. Então, assim, é uma leitura tranquila, assim, mas que eu preferi ler mais devagar, porque é um livro que você leria um dia, certamente, é muito curtinho. Mas eu gostei das reflexões, né, que eu encontrei aqui e preferi ler mais devagar e quero reler assim da mesma maneira. Bom, em sétimo lugar, eu deixei uma leitura conjunta que a gente fez esse ano. Vocês sabem que aqui na área de membros do canal a gente faz leituras conjuntas de ficção e de não ficção, né? Agora recentemente comecei a fazer de não ficção também. E essa foi uma leitura então de ficção, que é Reparação de Ian McEwan. Finalmente li esse livro, super famoso e com razão, viu, gente? Eu gostei muito dessa história, eu gostei muito da construção do livro e da reflexão que o autor faz a respeito da literatura. Eu gosto muito de livros que falam sobre literatura, vocês vão ver já já que vai ter um específico disso aqui. Eu gosto muito dessas reflexões que os escritores fazem, sabe? Da conversa que a literatura tem também com o seu contexto histórico, enfim. E aqui em Reparação, a gente vai conhecer uma história que se passa um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, e numa família assim, bem de vida, vamos falar assim, mas quanto aos laços familiares, sabe? É tudo assim, muito vazio ainda, sabe? O pai da história é muito ausente, ele é ausente no livro todo, como ele é ausente assim na própria família. A mãe tem sérios problemas assim, né, de saúde mental. E essa menina então é a caçula, ela tem uma irmã mais velha, 10 anos mais velha, e o irmão também mais velho, acho que deve ser uns 12 anos mais velho que ela. E ela enxerga muito o mundo a partir da sua imaginação, sabe? Ela é uma menina muito inteligente, uma menina que além de ler, assim, muitas obras, ela também escreve, né? O livro começa com ela escrevendo uma peça de teatro, e tudo isso vai influenciar a forma como ela enxerga as coisas e como ela enxerga um episódio específico, né? Que ela vai presenciar, e isso vai gerar graves consequências aqui nessa história, tá? É um livro que vai te surpreender. Se você não pegar spoiler, claro que esse livro assim, gente, não peguem spoiler. Eu tenho até um vídeo aqui, que se vocês quiserem assistir, pode assistir sem medo, que eu não dei spoiler não. Quer dizer, eu dou spoiler sim, isso que eu aviso. É um vídeo que eu falo sobre esse livro e sobre a abadia de Northanger, da Jane Austen, que eles têm uma relação bem forte, né, esses dois livros. E aí, para poder falar realmente, né, desse paralelo entre os dois, eu falei, né, o que acontece aqui em Reparação, mas no finalzinho do vídeo eu aviso. Então eu recomendo que vocês vejam também esse vídeo. E eu fiquei muito admirada, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu levei em consideração a minha experiência de leitura e o quanto, né, eu fiquei admirada durante a leitura, o quanto eu fiquei pensando a respeito da construção da trama. E o Will McQueen fez muito isso comigo, então ele também tinha que estar desse top 10. O livro que vai falar sobre literatura, então, né, um livro de não ficção, é A Arte do Romance, do Milan Kundera. Eu amei esse livro, gente. Eu entendi tudo que tá aqui? Não, não entendi tudo, até porque ele vai citar muitas obras que eu não li ainda, a começar por Dom Quixote, né, que eu preciso ler, eu quero muito ler esse livro. Será que sai em 2025? Vamos ver aí, não tô colocando metas, mas eu tô com muita vontade de ler algumas obras fundamentais, sabe, da literatura.
E claro, né, que Dom Quixote é um marco, né, para o romance. Então, vamos ver, o que vai acontecer. Mas aqui o Kundera, ele vai falar muito da importância histórica do romance, como o romance conversa com o que está acontecendo de importante, assim, né, no seu tempo, na mudança que está acontecendo na sociedade. Então, ele vai falar sobre vários escritores, em especial, ele fala aqui muito sobre o Kafka. E aí eu pude aproveitar melhor o livro, porque eu já li algumas obras, né, do Kafka. Ele fala muito também do Herman Brock, só que aí eu não li, né? Ele fala principalmente, se você já leu, ele fala muito de Os Sonâmbulos, tá? Então, se você já leu esse livro, nossa, pega a arte do romance para ler, que você vai aproveitar bastante. E foi um livro, gente, que eu tô folheando aqui, eu marquei muito, marquei, assim, tanto as reflexões, né, que o autor faz, como essas obras, né, que ele vai citar, então eu gosto de dar uma olhadinha para depois, né, procurar e quando eu ler esses livros, eu voltar aqui nas marcações. Olha, de novo, assim, vou fazer que nem eu fiz com o Sêneca, abrir simplesmente aqui numa parte. Ele fala aqui sobre o romance. O romance não examina a realidade, mas sim a existência. A existência não é o que aconteceu. A existência é o campo das possibilidades humanas. Tudo aquilo que o homem pode tornar-se. Tudo aquilo de que é capaz. Ai, gente, eu amei muito esse livro. Ele escreve bem, ele tem assim, uma percepção da realidade, do seu tempo, porque o Kundera viveu muita coisa, ele viveu no período, né, pós-guerra, ali no leste europeu, então, assim, é um autor com grande talento e que relaciona bem, né, as suas vivências, constrói muito a partir disso, que ele vai focar no romance, na sua estética, na sua história, assim, né, claro que pontuando, né, alguns desses autores, e vai falar muito também de como ele escreve, de como ele enxerga assim, né, a sua escrita. Então, gente, para você que gosta um pouco desses bastidores da literatura, não sei se eu posso falar assim, é um livro delicioso. É um livro desafiador, sim, não é que você vai compreender tudo facilmente, vai depender, claro, muito da sua bagagem. Quanto mais bagagem você tiver, mais você vai conversar aqui, né, com Milan Kundera. Mas é um livro que eu amei, amei ler. Essa tal de experiência de leitura, né, que eu falo tanto com vocês, foi incrível para mim. Incrível. Eu fico olhando pro livro e sinto vontade de reler agora. Bom, vamos agora pro top 5, então. Mais uma leitura conjunta, gente. Essa foi a nossa primeira leitura conjunta aqui na área de membros. O Nome da Rosa, né? Eu tinha que colocar o Nome da Rosa aqui, porque é um livro assim que chamou muito a minha atenção pela construção, pela erudição, claro, né, do Humberto Eco. Ele conseguiu passar assim muito do seu conhecimento, né, sobre a era medieval e colocar numa trama interessante, né? Ele coloca tudo numa trama com uma investigação, então a gente tem aquele suspense, a gente fica tentando, sabe, montar um quebra-cabeça, entender o que está acontecendo ali, pegar as pistas que ele deixa pelo texto, identificar quais pistas são verdadeiras, porque a gente sabe, né, que o autor também vai deixando pistas falsas pelo caminho. Então, assim, é um livro que vai ter uma parte assim pesada, posso falar assim, de questões filosóficas, com diálogos, tem muita história aqui da igreja, tem muitos personagens aqui reais, né? Então, se você for pesquisar, você vai encontrar a história aqui de muitos deles. Então, é um livro que, se você puder ler e pesquisar ao mesmo tempo, é muito interessante, né? Eu fiz isso até por conta da leitura conjunta. Então, aqui na área de membros, vocês encontram vários vídeos sobre o Nome da Rosa. Eu fui fazendo, né, vídeos sobre cada parte, e aí eu ia relacionando com as pesquisas que eu estava fazendo, o livro que eu estava lendo em paralelo. Então, assim, é um livro muito, muito, muito rico. É um livro que, novamente, dependendo da sua bagagem, ele vai crescer muito. Então, para quem já lê filosofia, por exemplo, nossa, deve ser muito bom ler esse livro. Eu ainda tenho um caminho a percorrer aí, todo um caminho a percorrer nesse sentido. Mas, mesmo assim, foi uma leitura muito, muito rica e que instigou também muita gente, né? Porque quando eu faço uma leitura conjunta, eu também percebo muito a reação das pessoas, né? O que o livro provoca, né, no leitor. E esse foi um livro, assim, que as pessoas realmente se envolveram, sabe? Foi muito gostoso de ler. Em quarto lugar, eu deixei um escritor que tá virando favorito. Só li 2 livros dele, mas realmente eu tenho muita admiração pelo Sandor Márai. E eu li esse livro aqui chamado De Verdade. É um livro que acho que agora só dá para encontrar em sebo. Eu ganhei da Pri. Obrigada de novo, Pri.
Você foi assim no ponto, sabe? Não podia ter acertado mais. Aqui, gente, é uma história que a gente vai conhecer de diferentes pontos de vista. Isso também eu achei muito legal. E outra coisa que faz a história crescer é que ela vai caminhando no tempo, num período assim, com muitos acontecimentos. Então ela começa antes da guerra, né, da Segunda Guerra, e ela vai caminhando até a guerra, até um marco muito importante ali no final, né, da guerra, já no cerco de Budapeste. Aí depois o texto vai para um pós-guerra, já fora da Europa, a história está nos Estados Unidos. Então dá pra gente ver assim muita coisa, muito do que o Sandro Mário observou também, né? Porque ele viveu praticamente todo o século XX, né? Ele nasceu acho que em 1900, se não estou enganada, e ele falece em 89. Isso, ele nasceu em 1900. E ele acaba, né, tirando a própria vida. E é um livro que, novamente, ele vai falar muito de questões históricas, de questões políticas do leste europeu, né? O Sodromare nasceu ainda no antigo Império Austro-Húngaro, ele sempre escreveu em húngaro. Atualmente a cidade que ele nasceu é a Eslováquia, tá? Mas ele sempre escreveu em húngaro. E ele tem uma forte relação com o país, com a sua cultura e com tudo o que aconteceu, né, devido à guerra, ao pós-guerra, enfim. Então, a gente começa o livro achando que a gente vai ver sobre a história de uma separação, e a gente vai ver que o livro é muito, muito mais do que isso. Ele vai falar sobre as camadas sociais, os conflitos, então, né, entre essas classes sociais. É um livro, assim, que me instigou bastante. Eu ficava pensando, assim, muito se no que aquele personagem estava contando, o que, que aquilo realmente tinha de fato, realmente, do que aconteceu na história. Porque, como a gente vai ter visões conflituosas, você fica tentando entender melhor, né, o que aconteceu. E ele traz isso com muita riqueza, ele constrói realmente personagens com um caráter assim muito forte, com convicções assim muito fortes, sabe? Que você pode discordar, mas você fica admirado por essa construção, por todos os raciocínios, pensamentos que a gente vai encontrar aqui no livro. E em terceiro lugar, eu deixei um clássico da literatura, de um escritor que eu também gosto muito, Charles Dickens. Eu deixei David Copperfield. Esse é um livro que eu tava meio assim pensando, caramba, será que esse vai se tornar o meu Dickens favorito? Eu ainda tenho vários livros dele por ler, né? Mas eu tava pensando assim, será que ele vai destronar Grandes Esperanças no meu coração? E ele quase fez isso. Ficou bem pertinho ali de Grandes Esperanças pra mim. E foi um livro que eu gostei muito, é um romance de formação, então a gente vai acompanhar esse menino, né? Desde o seu nascimento, a sua história. Se você já leu Dickens, você sabe, né? De muito sofrimento, com muitos episódios, assim, de coincidências, enfim, mas que são personagens, assim, tão carismáticos, sabe? São personagens que você vai levar para sua vida. O Dickens, ele tinha muito isso, né? Ele constrói personagens que ficam realmente na memória do leitor, né? Então aqui você vai encontrar vários deles. E é uma jornada muito bonita, sabe? É uma jornada completa, realmente, gente. Então você realmente fica preso ali com a história, torcendo, né, pelo David. Mas o Dickens realmente era um escritor muito admirado, não é à toa, né? E esse era o livro favorito dele. Então eu também tinha muita vontade de ler por conta disso. Acho que tá, né, explicado porque que ele tá aqui em terceiro lugar. E em segundo lugar, eu deixei mais um clássico inglês do século XIX, então todo mundo sabe, que é Middlemarch. Sim, eu gostei mais de Middlemarch do que de David Copperfield, porque eu achei um livro mais complexo, sabe? A Eliot, ela tem, assim, um grau de análise realmente de um tempo, sabe? Ela pega um período histórico ali e ela destrincha esse período. Nesse contexto, né, do interior da Inglaterra. Então, os avanços da medicina na época, as reformas políticas que estavam acontecendo, e ela ainda, claro, vai falar muito das relações humanas, né? A gente tem dois núcleos aqui, dois casamentos. É muito interessante como ela vai construindo aos poucos a profundidade de cada personagem, sabe? Aos poucos a gente vai se conectando com eles vão ficando assim com características mais profundas. Então, é uma construção muito bonita que ela faz. Eu também li bem devagar esse livro, porque foi uma leitura conjunta aqui no canal. Então,
tem oito partes aqui, então tem 8 vídeos que eu fiz a respeito de Middlemarch, eu li também a respeito da vida da autora, e foi uma experiência riquíssima, gente, riquíssima, escrevia muito bem. Não é aquele livro fácil, não, ela tem, assim, frases longas, então às vezes eu tinha que voltar e pensava assim, caramba, quanta coisa ela colocou aqui nessa frase, né, que construção bonita. E, ai, gente, tá tudo marcado. Realmente, assim, eu nem tirei nada, tem post-it aqui, porque faz parte dessa história, né? Da história que eu tenho com o livro. E foi uma leitura que me marcou muito. E eu fiquei feliz porque muitas das pessoas que participaram, né, da leitura conjunta também gostaram do livro. E isso, para mim, claro, né, é muito importante. E para terminar, então, o livro que eu fiquei mais admirada, gente, com a construção da história. Ai, que livro bom! A Marca Humana, de Philip Roth. Eu acho que não vai ser uma surpresa para vocês. Eu amei a construção desse livro, eu gostei muito da forma com que ele aborda os temas aqui. Às vezes vocês podem pensar assim, por que será que a Mônica gosta tanto do Philip Roth? Eu gosto da maneira direta que ele aborda os assuntos, sabe? Às vezes ele pode até ser direto demais, ou ter uma linguagem assim um pouco mais chula. Não vai acontecer aqui nesse livro não, tá? Mas eu entendo isso, que isso pode incomodar. Mas aqui a Marca Humana ele também vai pegar, né, um contexto histórico ali nos Estados Unidos, no final dos anos 90, de muita hipocrisia, sabe? E ele vai levantar muito isso, assim, o quanto as pessoas passam de verdade o que elas são e o quanto elas afirmam da vida dos outros coisas que elas não sabem a partir de uma moral que na verdade é falsa, sabe? E se você não sabe nada a respeito desse livro, eu convido você a assistir o vídeo que eu gravei só sobre a Marca Humana. Ficou um vídeo bem legal, assim. Eu acho que eu consegui contemplar os aspectos principais da história e você vai ver, né, a construção realmente que ele faz aqui. É um livro que vai tratar de polêmicas, a gente já sabe da polêmica que vai envolver o personagem principal, ele é acusado de racismo dentro da universidade, assim, né, por alunos seus, né, e também vai ter um escândalo sexual aqui, enfim. Mas o livro, gente, é muito mais do que isso, sabe? É muito mais. Tem uma revelação aqui que você fica com o queixo caído, você fica pensando assim, oi, como? Como assim? E você também tem que entender essa revelação no contexto americano, né? Porque aqui no Brasil isso não faria muito sentido, mas lá nos Estados Unidos faz total sentido, tá? É importante também ter isso em mente. E eu falei que esse livro a gente leu em conjunto, gente, agora eu nem sei. A gente leu, né, na área de membros do canal, as pessoas também gostaram muito do livro, se envolveram com a história, e foi maravilhoso, cara. É um livro que te prende, assim, no final você fica assim numa tensão. Eu amei a experiência de ler esse livro e por isso que ele tá aqui em primeiro lugar. Ai, gente, obrigada por assistir mais esse vídeo. Eu quero desejar para vocês um ótimo 2025, cheio de saúde e, claro, com ótimas leituras e que a gente siga por aqui sempre conversando a respeito de literatura. E te espero então em 2025 no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!